Bem-vindo ao canal do Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto? Esta semana converso com Pedro Afonso e André Amorim, que são comentadores da DAZN de Portugal, comentadores de futebol americano, de um desporto no qual eu não tenho muito conhecimento, mas este também é um dos objetivos do meu podcast, aprender muito com os meus convidados. Eles são certamente das vozes que estão a ajudar a fazer crescer uma cultura da NFL em Portugal. A ti vou-te pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade. Muito obrigado por estares desse lado. Olá, André. Olá, Pedro. Como estão? Muito obrigado por terem aceito este convite. Obrigado eu, Tiago. Acho que falo aqui um bocadinho pelos dois, porque o convite tu falaste comigo primeiro e eu Sim, acabo por arrastar aqui um bocadinho o André para esta conversa, sim, porque senti realmente que era importante trazê-lo, não só porque acho que já trabalhamos em dupla muitas vezes, sim. também sinto que temos histórias complementares e que acho que podem enriquecer ainda mais esta conversa. Pá, É fantástico. É isso, isso. é isso, é isso que eu quero. É isso que eu pretendo. Como é que surgiu a vossa paixão pelo futebol americano? Olha, acho que mais vale o André começar primeiro, porque eu Ok. sou mais convite para mim. Olha, a minha paixão pelo futebol americano, aliás, eu diria que a minha relação com o futebol americano começou com o pé esquerdo, porque eu fui convidado para ir experimentar mesmo jogar futebol americano e não gostei nada daquilo. Na altura era um adolescente com excesso de peso, com hábitos muito pouco saudáveis, e então fui experimentar aquilo numa ótica do porque era grandalhão, e então convidaram-me, pá, e odiei aquilo. No entanto, a realidade é que depois de ir mais um pouco e de começar a perceber que aquilo tem tem obviamente a componente física, mas tem a componente estratégica, que era algo que eu gostava muito de outros gostos pessoais, e acabou por me fascinar um bocadinho mais por essa componente mais estratégica. E depois, olha, acho que foi como qualquer relação, foi ganhando raízes, foi-se desenvolvendo. Acabei por jogar durante cerca de 7 a 8 anos, depois passei para treinar uma equipa, e depois de treinar a equipa percebi que realmente isto me fascinava, e depois acabou por aparecer eventualmente o convite para me juntar na altura à Eleven, que é agora a DAZN, e na DAZN foi agora nos anos mais recentes, aqui com o Pedro Afonso, com o Nuno Félix, com o Pedro Fernandes e agora com o Bernardo Silipa, onde a paixão ganhou outra dimensão, digamos, mas pronto, no fundo foi uma entrada a pé esquerdo, que depois acabou por se desenvolver numa relação muito, muito feliz. Sim, vocês são sem dúvida duas das vozes que ajudaram a construir a cultura da NFL em Portugal. Quanto a ti, Pedro, diz-me, por favor, como é que surgiu essa Eu, paixão pelo futebol americano? eu sempre fui um apaixonado por desporto, mas também muito por entretenimento. E acho que, como qualquer pessoa que siga, que acompanhe o Super Bowl, que veja futebol americano, o primeiro contacto é sempre o halftime show. E, portanto, ligava, obviamente, a esse lado do entretenimento e também sempre gostei muito do lado da televisão, eh, como os americanos e como o futebol americano conseguia transformar também o jogo num entretenimento. E, portanto, o primeiro contacto foi o Halftime Show e o primeiro que eu vi foi em 2011. E, curiosamente, foi uma boa final entre os Steelers e os Packers e, na altura, aquilo fascinou-me, o próprio jogo fascinou-me também pelo lado do espetáculo, também pelo lado do espetáculo, como eles conseguiam transformar um jogo num espetáculo tipicamente americano. Hum, e pronto, a verdade é que depois, ano após ano, via o Super Bowl, portanto não acompanhava dito a temporada, até porque era um jovem, estudava e portanto não tinha tempo para estar madrugadas inteiras a ver jogos, portanto não acompanhava o desporto com regularidade, via sempre o Super Bowl, isso era religioso, hum, e em 2017, 2018, especialmente 2017, quando eu vou trabalhar para a bola, há um dia que me dizem: olha, vamos fazer aqui uma reportagem num bar em Lisboa, de uma malta que vai juntar para ver o Super Bowl, gostavas de fazer? Eu, bora, olha, eu até acompanho minimamente o desporto, gostava de entrar um bocadinho mais nesse mundo, sim, estou interessado em fazer essa reportagem. E é aí que eu conheço, na altura, o Duarte Carreira, que estava nos Lisboa Devils, que era uma equipa onde o André também estava, hum, e pronto, a partir daí
aquilo o bichinho fomentou-se, criou aqui uma semente, e no ano a seguir vou para a Eleven, e quando vou para a Eleven, eles dizem: Olha, comprámos os direitos da NFL, pá, mas quem é que a gente vai meter aqui a comentar isto? Porque futebol americano conhecemos muito pouca gente. Eu disse: Olha, eu por acaso conheço umas pessoas, fiz uma reportagem o ano passado com eles, acho que posso falar com eles para ver se eles conhecem alguém. E é aí que eu falo com o Guarde Carreira e ele diz: Opa, eu já narrei jogos de futebol americano e tenho uma pessoa que também já fez comigo, que é o André Amorim. Eu disse: Então, olha, vamos cá ver, vamos ver se Se isto isto corre bem. resulta. É verdade que até agora tem corrido muito bem e, também tenho que já agradeci várias vezes ao André porque também foi a paixão que eles entregam ao desporto. Não só ele, como também o próprio Duarte na altura, como depois o Nuno e o Pedro que se juntaram mais tarde a nós. Eu acho que foi muito a paixão deles que me trouxeram este entusiasmo, e todos os insights que eles me foram dando que me, dei- que me alimentaram esta paixão e que me fizeram perceber, ok, Contagiante. isto realmente Exato. acho que é essa a palavra certa. Eles Uhum, contagiaram-me uhum. a gostar cada vez mais deste desporto. Deste desporto. Realmente acho que toda a gente que tem entrado no desporto desde que nós começámos a transmitir de forma regular dizem isso. É algo que contagia, é algo que realmente nos apaixona, e é impossível não gostar de futebol americano. Sim, por acaso a questão que eu tinha agora para vos fazer é uma questão mais relacionada com o comentário e esta é mais direcionada para o André. Tu dizes que gostas de explicar por trás de cada jogada sem complicar. Como é que tu consegues ser um comentário com tanto detalhe, mas com uma linguagem acessível para um desporto que é tão técnico, tem tantas características tão específicas? Como é que tu conseguiste fazer esse trabalho? Eu sei que já narraste mais de 500 jogos, eu sei que agora já é diferente, mas no início foi para ti difícil? Tinhas algum tipo de feedback de que se calhar deverias ter uma linguagem mais acessível ou tiveste sempre o mesmo registro de narração e de comentário? É uma excelente pergunta e acho que é uma ótima reflexão que estás também a oferecer, porque realmente quando eu comecei aqui nos comentários da NFL em 2018, o meu papel era como comentador e não como narrador, porque na altura era o Duarte que acabava por narrar. O Duarte é um entertainer, o Pedro também usou a palavra certa na questão do entretenimento que os americanos oferecem. O Duarte é um entertainer e eu na altura vi muito mais numa ótica de explicar o jogo. Tinha muito mais o conhecimento técnico, a componente estratégica, quais é que são as formações, porque é que uma equipa faz uma determinada jogada, às vezes, não para ser bem sucedida naquela jogada, mas a preparar para duas ou três jogadas a seguir voltar com uma nuance muito parecida para ser bem sucedido naquela jogada futura. E o que acabou por acontecer foi que, ao longo desse período, desse ano e meio, sensivelmente, que acabei por estar nesse papel, eu fui percebendo o que é que confundia as pessoas, o que é que de alguma forma eu também me senti. Porque tu percebes, eu acho que quando tu és e trabalhas na área da comunicação, tu percebes quando é que estás a dizer alguma coisa que faz-te sentido ou quando não te faz sentido. E nesse período, nesse ano e meio, eu fui percebendo mais ou menos o que é que de alguma forma eu podia ajustar, o que é que eu tinha realmente que mudar. A questão, por exemplo, dos estrangeirismos para mim é tema. E mesmo hoje em dia, por exemplo, este ano, nós acabámos por fazer crescer a equipa com a inclusão do Bernardo Silipa. O Bernardo é muito técnico. Talvez de nós os quatro é o mais técnico de quem está agora a comentar. Temos que ajudar o Bernardo a perceber que no entretenimento, no comentário, nós não estamos numa posição em que possamos ser tão técnicos e usar tantos estrangeirismos, tantas nuances de ele fez um conceito de smash para ir contra uma cover tree que é a defesa. Isso pode ser um bocado confuso. Então, como é que tu, de alguma forma, consegues simplificar isso? E em vez de explicares com as nuances, com as palavras, tentares explicar com a imagem que está a dar, explicares que ele atacou aquela zona do campo porque a cobertura defensiva estava a tentar retirar a profundidade, ou seja, através de outras palavras, dizeres a mesma coisa, mas de uma forma mais simples. E pronto, e ao fim de um ano e meio, o Duarte acabou por nos deixar, emigrou,
e eu acabei por passar para o papel de narrador, onde continuei a tentar fazer este papel, passar um bocadinho mais para a componente de entertainer, deixar de ser tão técnico nas minhas explicações. Temos o Pedro Fernandes e o Nuno Félix que durante vários anos fizeram esse trabalho de forma impecável, também dentro dos seus registros mais individuais. E este ano, pronto, temos o Bernardo que traz, acho que, ainda outro estilo diferente. Mas no fundo eu acho que é isto, tu perceberes o que é que tu tens que adaptar de alguma forma para conseguir chegar ao outro lado e acima de tudo contagiares, cativares quem está do outro lado, sabendo também desde o início que o teu estilo nunca vai agradar a toda a gente e está tudo bem com isso, hum, Mas isso acontece porque em há qualquer espaço para tudo desporto, e há espaço para não é todos só no e futebol americano, isso acontece em todo lado. Isso. exatamente, Não podes exatamente, agradar a gregos exatamente, e a troianos, E nem é até esse o deixa-me só, objetivo. ah, deixa-me só dizer um ponto que eu também acho que foi determinante para nós evoluirmos. Foi a Eleven na altura trouxe a questão da hashtag nas redes sociais para uma maior interação. E eu acho que isso, pronto, acabou por ser um ato de marketing para nós, não é? Digamos assim, para chegar às pessoas, mas a verdade é que também nos ajudou muito no trabalho, porque o feedback que ia chegando do público ajudou-nos a perceber um bocadinho que, ok, nós, se calhar, a grande fatia das pessoas que estamos a atingir é uma fatia que está a ter o primeiro contacto com o jogo. E, portanto, se calhar temos que simplificar aqui um bocadinho a linguagem e, em vez de irmos logo para a parte mais técnica, que se calhar é aquilo que até a imagem nos dá, não é? Mas o que as pessoas nos pediam é que explicássemos de uma forma simples o que é que realmente estava a acontecer. E eu acho que sim, isso. mas por outro lado, é exatamente isso que o Pedro disse, mas por outro lado, também não ser exageradamente pedagógico. Ou Ok. seja, não é estar sistematicamente a insistir nas mesmas coisas. Por exemplo, agora é a altura de playoffs, vamos ter o Super Bowl. O Super Bowl é sempre um momento em que eu sei que há muitas pessoas que não percebem tanto do desporto que acabam por ver, e geralmente o que eu faço todos os anos no Super Bowl é no início do jogo explicar um pouco a dinâmica daquilo que é um jogo de futebol americano, mas depois é voltar ao registro habitual e manter no registro habitual, porque de alguma forma isto é feito para quem nos vai acompanhando também ao longo do ano e porque quem gosta de entrar um bocadinho dentro da conversa mais estratégica, mais analítica do jogo, e por isso é voltar a esse registro. Não obstante que também temos que ser inclusivos, obviamente, com quem chega e nesta altura e acaba por apanhar aqueles que por norma são os melhores jogos do ano. Sim, eu por acaso ia É te isso mesmo. perguntar se vocês tivessem que simplificar o futebol americano. Eu sou sincero, eu fiz o trabalho de casa, tentei, estudei sobre futebol americano, vi até um vídeo muito engraçado da Francisca Graça sobre futebol americano e tudo mais, mas há coisas, obviamente, o jogo é complexo, tem nuances muito específicas. Mas se vocês tivessem que simplificar a um totó que não tem grande conhecimento de futebol americano, como eu e com alguma pessoa que possa ver este vídeo, quais são as regras básicas do futebol americano? Porque é que existe uma equipa defensiva? Porque é que existe uma equipa ofensiva? Essas questões ah, de uma forma sucinta. Já vou deixar o André explicar com mais detalhe, Aham. mas dando a minha visão de mais adepto e menos de especialista como é o André, eu gosto sempre de dar este primeiro contacto às pessoas. Isto é como se fosse o futebol humano, que já jogámos na escola. Se calhar é a primeira base. Jogámos futebol humano, portanto a base é ganhar território. A partir daí é ter uma bola na mão e em que há um jogador que acaba por ser mais decisivo que os outros todos. Mas claro que o jogo tem muito mais nuances e o André poderá explicar muito melhor do que eu esta questão mais tática. Mas para um primeiro contacto, quem esteja a ver pela primeira vez, eu Uhum. gosto sempre de dar este exemplo que é, ok, imaginar que isto é o futebol humano, mas com uma bola e que há um jogador, em termos ofensivos, que acaba por decidir o rumo do jogo. É engraçado porque aqui no Sim, Porto o futebol humano tem outro eu nome, acabo por. chama-se jogo sem bola. Pronto, Como é que se chama? Como é que se chama? Jogo sem bola. É o nome que nós temos aqui no Porto, é isso. O pronto. futebol humano é o jogo sem bola. Não, eu por acaso eu costumo usar mais a comparação com o xadrez, muito mais na ótica da complexidade estratégica que está associada ao desporto. Mas se calhar é mesmo um cruzamento entre futebol humano e xadrez. Mas eu tenho sempre aquele pitch que eu acabo por lançar para explicar a alguém que está a ver o futebol americano no início, que é sempre hum,
o objetivo do jogo é muito básico, que é progredires. Tens um campo de jogo e o objetivo é progredires dentro desse campo de jogo. Para isso tens 3 unidades hum, diferentes: o teu ataque, que tenta progredir, a tua defesa, que tenta impedir a progressão do ataque adversário, e as equipas especiais, que entram para determinados momentos específicos do jogo. Depois, o objetivo máximo do jogo é chegar às extremidades do campo, onde marcas o touchdown, que são 6 pontos, e te dá a oportunidade de fazeres um pontapé adicional, que te adiciona mais um. Muito idêntico ao rugby. O futebol americano derivou do rugby. A diferença é que no rugby é 5 pontos e o pontapé dá-te 2. Depois, tens uma camada a seguir, que é a questão das componentes estratégicas, que cada equipa depois tem o seu estilo ofensivo, o seu estilo defensivo. Tens que adaptar as tuas jogadas, ou deves adaptar as tuas jogadas aos teus adversários, e tentar jogar um bocadinho ao encontro daquilo que são as tuas valências, dos teus recursos humanos, dos teus jogadores, e aquilo que tu podes extrair dele. Pois isto são camadas em cima de camadas em cima de camadas, que acabam por tornar o jogo um bocado mais complexo. Outra coisa que eu costumo também sempre dizer é: quem começa a ver futebol americano é sempre muito rápido, tudo o que estão a ver. É corpos a voar, jogadores a correr, a bola a voar, não consigo perceber o que é que está a acontecer. Se dedicarem tempo ao jogo, se ficarem a observar, o que vai acontecer é um fenómeno espetacular, que é o tempo abranda. As coisas ficam mais lentas. Começam a conseguir perceber tudo o que está a acontecer à volta do próprio jogo, os duelos individuais, o porquê de um jogador correr para o lado esquerdo, o porquê de um jogador ficar parado naquele momento. Ou seja, é mesmo um fenómeno que acontece, que é que ao fim de estares a assistir a um X número de jogos, a coisa abranda. Depois, ao fim de mais outro Y número de jogos, fica ainda mais lento. E depois começas a conseguir fazer coisas engraçadas, que é prever o que é que vai acontecer antes de acontecer. E acho que isso é das coisas mais espetaculares deste desporto. Sendo que percebo que, para a nossa cultura em particular, que estamos habituados a desportos sempre com movimento constante, seja um bocadinho diferente ires para um desporto que há uma jogada, 9, 10 segundos de ação absoluta, e depois para durante 30, 40 segundos, depois repete. E percebo que isto seja um bocadinho difícil de entrar, mas se o fizerem, correm o risco de se apaixonarem por um desporto que eu acho que tem realmente muitas camadas e muitas forças diferentes de fazer apaixonar por ele. Mas eu acho que é mesmo isso. Quando eu comecei a ver, aquilo para mim era mesmo uma confusão, e fazia-me mesmo confusão a questão do parar, e havia sentia mesmo essa questão das paragens. Eu acho que eu, por exemplo, o ano passado vi o Super Bowl ao pé de 2 amigos meus que nunca tinham visto um jogo. E eles estavam sempre a parar, mas um deles estava mesmo interessado. E quando ele começou a perceber a cadência do jogo, a perceber porque é que as coisas realmente aconteciam, eu tive-lhe quase sempre a explicar porque é que as coisas aconteciam, ele começou a se entusiasmar, percebeu: então isto é que está a acontecer por causa disto. Isto está a acontecer por causa daquilo. E eu mesmo, como espectador, inicialmente, sentia essa necessidade de querer mais movimento. Agora, às vezes até sinto a necessidade de precisar de mais repetições para tentar perceber o que é que realmente aconteceu. Porque às vezes só nos dão uma repetição de um lance, e tu nunca ficas bem com noção logo imediata de porque é que aquela jogada aconteceu daquela maneira. E isso é um jogo que é muito rico, é um jogo que é mesmo muito rico, e leva-te a que no final do dia acaba o jogo e a tua grande necessidade é: bem, vou ficar aqui no telemóvel, deixa-me cá ver porque é que isto aconteceu, porque já sigo algumas páginas que estão sempre constantemente a colocar informação sobre o jogo, e pronto, acabas por ficar com uma ideia de que o jogo aconteceu de uma maneira, mas depois, quando vais aprofundar no jogo, descobres que na verdade foi exatamente o oposto. Não, Se não, calhar sim, o que aconteceu foi exatamente o oposto. eu percebo, e lá está, é refrescante ouvir-vos falar sobre futebol americano dessa forma, de uma forma que até eu, leigo na matéria, percebo perfeitamente, porque o que eu sinto é que durante algum tempo também tem muito a ver com o facto de nós sermos muito consumidores de cultura americana, aquilo que nós vemos nos filmes, nas séries e tudo mais, mas depois, por exemplo, nos Estados Unidos, quando estás a ver um vídeo de alguém a falar sobre futebol americano, é completamente
diferente, porque lá está, é aquilo que o André estava a falar de estrangeirismos e disto e aquilo, ou seja, aquilo é o beabá deles, mas depois para nós, depois para enquadrarmos, para percebermos o que é que cada termo técnico, a terminologia, o que é que representa, o que é que aquilo quer dizer. Por exemplo, eu sou-te muito sincero, eu até, sei lá, 3 anos atrás só sabia o que era um touchdown, não sabia absolutamente mais nada. E depois, ainda agora, para preparar-me para a conversa, fui sabendo mais algumas terminologias e alguns ataques, ou seja, há determinados nomes para ataques, determinados nomes para estratégias defensivas e tudo mais, ou seja, tudo isso é importante que haja essa linguagem mais simplificada, porque o leigo na matéria pode literalmente ser como tu, Pedro, que é tornar-se um apaixonado pelo desporto, precisamente se perceber a lógica das coisas, o porquê da questão do jogo abrandar, que é super interessante aquilo que o André estava a dizer, do jogo abrandar. Eu não fazia a mínima ideia, estás a ver? Por exemplo, eu agora vou-me forçar, entre aspas, a ver o Super Bowl num ponto de vista completamente diferente, porque lá está, muito de nós, principalmente em Portugal, também a ver com a nossa cultura, muito de nós sabe do Super Bowl porquê? Por causa do halftime show, toda a estratégia de marketing que existe por trás do Super Bowl e tudo mais. Mas tendo pessoas como vocês a explicar o jogo, a explicar a origem do jogo, a dizer o porquê das coisas acontecerem de uma determinada forma, eu continuo a dizer que não há nada que seja impossível de uma pessoa se apaixonar. Então, um desporto é mesmo, depende, pode haver aquele clique, olha, não gosto, mas agora já gosto mais, porque percebi mais aquilo que está a acontecer. Eu ia-vos perguntar em relação à NFL, vocês consideram que é o desporto mais complexo de se comentar e de se explicar? É uma boa pergunta, olha, e é uma boa pergunta e chega também num bom timing, porque eu recentemente também aceitei aqui um desafio de começar a comentar outros desportos e Eu comecei vi. agora a comentar recentemente a NBA Uhum. e já tive a oportunidade também de fazer comentários no futebol, ainda que não seja aqui o principal desporto que acabo por estar ligado. E acho que a resposta direta é sim. É sem sombra de dúvidas o desporto mais complexo de se comentar se tu fores à essência daquilo que é um comentador, ok? Não, vou fazer a separação entre um narrador e um comentador neste momento. Porque se tu entras naquilo que é a essência de um comentador, eu acho que o futebol americano tem camadas e camadas e camadas de complexidade que não encontro no basquetebol, que não encontro no futebol. Se pensar na perspectiva do entretenimento, acho que simplesmente é diferente. Ou seja, tu dás entretenimento dentro de um jogo de futebol americano, de um jogo de futebol, de um jogo de basquetebol ou qualquer outro desporto, para ser aqui inclusive, acho que simplesmente é diferente a abordagem que tu tens. Mas, voltando à tua questão, dentro daquilo que é a complexidade do próprio desporto, acho que sim, o futebol americano é extremamente complexo. Tu podes entrar por N de qualquer porta vai-te abrir espaço para entrar numa divisão que vai ter mais não sei quantas portas, que podes abrir, que vão levar outras divisões e por aí fora. Não obstante que nos outros desportos também tenhas isso, obviamente, mas acho que no futebol americano acaba por ser extremamente complexo. No entanto, eu acho que é raro o contexto em que tu tens que entrar nisso a meio de um jogo ou durante um jogo. Um, Imagina, estarmos aqui neste âmbito em que estamos os três a ter uma boa conversa, ou estás num seio com outros treinadores, ou com amantes, ou com os jogadores de um determinado desporto, sim, se calhar começas ali a falar e entras ali numa ramificação de complexidade absurda. Mas dentro daquilo que é um comentário de um jogo, eu acho que não te é, ou é raro, é mesmo muito raro tu teres que entrar nesse teor de conversa. Acho que o que te é pedido é realmente para olhares para o momento, interpretares o momento e por acaso recentemente, agora estou-me a lembrar aqui de uma situação recente de um rapaz que está a fazer comentários de futebol americano, não na DAZN, mas da Liga Portuguesa de Futebol Americano e eu estava a ouvir aqui um comentário dele há relativamente pouco tempo, aqui num jogo de preparação, e reparei que ele estava a fazer uma coisa que eu fazia imenso no início e que acho que quem tentar entrar no mundo do comentário do futebol americano vai sempre fazer, que é forçar a entrada de conteúdo que preparou antecipadamente e que quer meter para a transmissão.
E eu acho que a experiência e a maturidade do comentário vai-te levar, claramente, a preparar na mesma. Eu preparo o jogo 500 e tal, da mesma maneira que preparava o jogo número 2, 3, 4 e 5. Perco o meu tempo, faço o mesmo processo. O meu processo é igual há 8 anos, obviamente aqui com algumas adaptações, mas é o mesmo processo. Levo imensa informação, uso para aí 30% da informação que levo em cada jogo. O que a experiência e a maturidade me deu foi a perceber que não tenho que forçar os momentos, desde que os momentos venham ter comigo para inserir a informação. E dei esse feedback por acaso aqui há pouco tempo a esse rapaz, porque viu a fazer exatamente aquilo que acho que é a tendência natural de qualquer pessoa que tente entrar no meio de comentário de um desporto numa fase inicial, que é forçar os momentos e isso, novamente, quem está do outro lado, tu sentes, sem sombra de dúvidas, que o estás a fazer, quem está do outro lado também vai sentir. Olha, vou entrar um pouco na questão do storytelling, porque uma das coisas que eu tive a ver é que é muito importante o storytelling. Tu próprio disseste que é uma das coisas que tu gostas muito, que está inerente ao futebol americano. Porque é que é tão importante? Explica a todas as pessoas que vão ver este vídeo o storytelling no futebol americano. Por causa da duração do jogo? Eu acho que não é só isso. Eu acho que e acho que aqui se calhar voltando um bocadinho à componente americana e da comunicação e do entretenimento, acho que acho que isto foi usado no filme foi recentemente no filme, não me estou a lembrar do nome do Where, é o Where, com o Mike Wahlberg, em que ele conta a história quando fez o pitch do Michael Jordan, para ele se juntar à Nike, em que disse que a coisa mais americana que existe é de tu criares algo que nunca foi criado, tornares um humano num deus e vês o deus a ascender ao topo da montanha, simplesmente para depois veres ele a cair por ali abaixo, para depois tentares montar a história, a narrativa de ele voltar ao topo da montanha. E eu acho que isto é extremamente apaixonante, isto que os americanos fazem. E acho que no desporto, em particular, e atenção, acho que isto é transversal a qualquer cultura, acho é que os americanos fazem isto melhor do que qualquer outra cultura. Um, Acho que é super estimulante tu entrares nas histórias individuais dos atletas, como é que eles chegaram onde chegaram, um, depois como é que a equipa se formou, dentro da equipa qual é a narrativa da equipa. Se tu fores ver, agora em particular nos playoffs, todas as equipas têm sempre o seu mojo, a sua componente de comunicação que utilizam. E chega a esta altura, ou continuam com aquilo que desenharam no início da época, ou porque não era suposto estarem aqui, adaptam e criam uma componente narrativa, uma história que acaba por ajudar a acreditar em conjunto e a seguir em frente. Acho que Eu acho que isto é, Os 49ers são o melhor exemplo, não é? os 49ers são um grande exemplo. Eles há vários anos que andam com o Quest for Six, que é o ir ao sexto Super Bowl, ganhar o sexto Super Bowl da sua história. Este ano não era suposto estarem onde estão, com perda de tantos jogadores, com tantas lesões, com tantas ausências. E estamos aqui e é possível. Estão a dois jogos de irem ao Super Bowl. Eu acho que isso é extremamente apaixonante e acho que ter a oportunidade de contribuir para essas histórias, porque a história vai se desenrolar sem mim, ou sem a pessoa que esteja no papel de comentar e de acompanhar. Mas poder contribuir para isso, acompanhando e passando isso para quem está do outro lado, acho que é extremamente apaixonante e é extremamente interessante. Não, eu acho que eu, do meu ponto de vista de jornalista, foi também das coisas que mais me apaixonou. Ou seja, no outro dia nós estávamos aqui a falar e a preparar alguns conteúdos que queremos lançar no Super Bowl, e falámos, acho que é a palavra-chave, é mesmo narrativa. E eu comecei a criar, a escrever várias narrativas de cada equipa, e eu estava a pensar, epá, eu no futebol português, nosso, Sim, sim, não sim. consigo, não consigo ter tantas narrativas como temos no futebol americano. Mas isso eu acho que é mérito das próprias equipas, do próprio modelo, da própria competição, que se abre de uma forma que o futebol europeu, o futebol normal, não tem essa abertura, porque é o que tivemos aqui a falar, é uma questão cultural também, mas isto leva a que haja uma panóplia de narrativas
quem esteja do outro lado eh, pode escolher a narrativa que quiser. Ou seja, isso atinge uma massa de público muito maior do que se estivermos aqui a convergir, que só queremos que a nossa narrativa seja esta e, portanto, vamos atingir muito menos pessoas. E eu acho que esse tem sido o grande segredo da NFL. É não só levar o futebol americano para outras latitudes, para outros mercados, agora tem vindo para a Europa, mas é a questão das narrativas. E eu, como jornalista, adoro essa questão das narrativas. É das coisas que mais me apaixona, porque quando não estou tão focado, por mais que queira querer saber mais sobre a parte tática, se calhar o que eu digo a uma pessoa que esteja agora a começar a ver é foca-te nas narrativas, tenta descobrir a história dos jogadores, tenta descobrir a história das equipas, tenta ver. A questão Taylor Swift foi muito conhecida nos últimos tempos, não é? Mas à volta disso, tu acabas depois por descobrir que, por exemplo, quando a Taylor Swift entrou, a mulher do Yusif, uma série de casacos, criou um casaco específico para ela ir aos jogos, e depois a partir daí as mulheres dos outros jogadores também quiseram um casaco personalizado, e a própria NFL foi atrás disso e criou uma marca com casacos personalizados. Pá, estás a ver? E portanto, é um que às vezes até para mim que trabalho nisto, eu não sei se o André sente o mesmo, mas às vezes é impossível estares a par de tudo. É impossível. É impossível. É Impossível. impossível e imagina, e depois a NFL tem mais de 100 anos de história. E imagina, tu agora, os grandes quarterbacks da nossa era é o Patrick Mahomes, é o Josh Allen, o Joe Burrow, o Lamar Jackson, Justin Herbert. Mas da era mais dos últimos 10 anos, vais para o Tom Brady, vais para o Peyton Manning, tu vais aos anos 80, aos anos 90 do século passado, tens o Dan Marino, tens o John Elway, o Brett Favre. E imagina, eu recentemente estava a ver um documentário sobre o John Elway. Eu sei quem é o John Elway, eu sei o que é que ele ganhou, sei a estatística, mas eu não sabia a história dele. E quando eu recentemente vi um documentário que saiu agora até recentemente na Netflix sobre a história dele, é inacreditável. Genuinamente, é fantástica a história dele. Ele foi a 3 Super Bowls, perdeu 3 Super Bowls no início da carreira, para terminar a sua carreira depois de 17 anos a ganhar 2 Super Bowls consecutivos. Esta história é incrível e imagina, e quando tu acabas por entrar nessa individualização da história do atleta, e há tanto, eu acho que é um mundo sem fim, porque há tantas, e estou-te a dizer que fui até os anos 80, mas se fores para trás deves ter histórias ainda mais fascinantes Sem e dúvida. incríveis. E a evolução que o Um, jogo foi tendo, não é? e Obviamente, claro que sim. a própria evolução do jogo, eu acho que é através de tu contares histórias e de trazeres essa cultura e lá está, não comparando, mas comparando, acho que os americanos nisso são incríveis, e nós em Portugal acho que somos muito pobres nas histórias que contamos, e acho que há histórias que tu podias contar de uma perspectiva diferente. Há pouco estávamos a falar da questão de, a meio de um comentário, eu posso dar uma componente muito mais tática, a explicar as coberturas, a dizer os conceitos, os nomes das jogadas, ou posso adaptar a minha linguagem a quem está do outro lado. Acho que nós aqui em Portugal poderíamos contar as histórias com outras palavras, de outras formas, para não ser tão polarizado, que eu acho que há uma grande polarização, ou é assim ou é assim. Pelo meio há N de tons diferentes e de cores que tu podias usar para enriquecer as histórias, quer dos atletas, quer das equipas, quer das jornadas em que eles estão. Eu concordo plenamente. Eu não sei se isso também parte da linha editoriais dos canais ou é mesmo uma questão cultural aqui em Portugal não se dá tanta importância. Eu adoro storytelling, sempre adorei. É uma das coisas que eu mais gosto. Primeiro porque eu adoro escrever, portanto, essa é uma das coisas, e depois eu adoro fazer pesquisa. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pesquisa, e deve haver histórias tão interessantes, como tu disseste, um desporto com mais de 100 anos de história, deve haver histórias super interessantes. Por acaso eu ia-vos fazer esta pergunta para os dois. Vocês consideram que uma boa história vale tanto quanto uma boa jogada? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque depois, se houver uma boa história por trás, a jogada ganha ainda mais emoção, ganha ainda mais importância. Acho que Sim, acho que é eu, claro. eu, eu acho que também é claramente que sim. E acho que uma boa história tem a capacidade de te unir em prol de um objetivo, que é algo que quando tu consegues vender e tu vais falar com qualquer treinador americano de futebol americano, nem é preciso ser americano, norte-americano, e estou a pensar aqui também num caso específico, acho que é sempre enriquecedor,
Eu quando estava a treinar os Lisboa Devils, no segundo ano nós decidimos ir buscar um mentor para mim, e acabei por trabalhar com um treinador que é o coach Anthony Skinner, um canadiano. E começar a trabalhar com ele foi também para mim espetacular, abriu um N de portas diferentes para divisões diferentes daquilo que é o futebol americano. E eu não me esqueço, quando nós no nosso terceiro ano começámos a ganhar jogos e a avançar e tudo mais, houve um dia que estávamos a falar e ele estava a dar ele estava no Canadá, não é? Ele fazia tudo remotamente, e ele terminava as frases dele sempre com uma hashtag, que era FFTS. Pá, e a primeira vez que ele meteu aquilo, eu disse, pá, não percebo o que é. Então fui-lhe perguntar o que é que tu queres dizer com isso. E agora vem a pergunta que eu tenho que fazer aqui no podcast. Eu posso dizer as neiras? É aceitável eu dizer uma asneira aqui? Pronto. O que ele colocou ali era o face fuck the Sharks, que era o nosso adversário. E eu sei que isto é um bocado agressivo, ok? Mas o que ele estava a querer fazer era mandar uma mensagem que nós temos que nos unir em prol da equipa para irmos rebentar o adversário. E no ano a seguir, nós este ano ganhámos tudo, não vou retirar as neiras, já o disse uma vez, ah, mas no ano a seguir ele acabou por criar outra que era, nós fomos competir a nível internacional e ele criou uma hashtag que era o Shock Portugal, que era, ninguém acredita, tirando nós, ninguém acredita, por isso vamos chocar Portugal, vamos chocar toda a gente que nós conseguimos fazer acontecer. E acho que esses pedaços essas migalhas de comunicação e essa capacidade que ele teve de nos unir, ensinaram muito. E acho que hoje em dia tu consegues encontrar isso, se tiveres com atenção, consegues encontrar isso em tudo o que é comentário, acho que norte-americano. Algumas equipas, alguns desportos, algumas culturas, eu acho que aqui e ali vão tentando replicar isso, mas acho que ainda que é uma questão cultural e que é muito diferente. É uma questão para o André e depois tem outra questão para o Pedro. Para ti, porque eu não tinha mesmo noção, para tu veres como eu era leigo na matéria antes de vos convidar para o meu podcast, eu não sabia que nós tínhamos uma Liga Nacional de Futebol Americano, não fazia a mínima ideia e não fazia ideia que é possível. Ou seja, tu numa equipa portuguesa consegues formar o mesmo número, ou seja, o plantel com o mesmo número de jogadores que uma equipa americana? 22 ou 25 jogadores? Eu não sei quanto é que o plantel tem, o roster, não faço ideia. Consegues ter mais, tens muito mais do que isso, ok? Ok. E consegues, sim. Tu, geralmente, um plantel profissional de futebol americano nos Estados Unidos, na NFL, tem 53 jogadores. Depois tu tens aquilo que é o Practice Squad, que é mais uns jogadores que treinam com a equipa principal, mas que não são convocados para jogo. E que, se não estou a errar, acho que são mais de 12. Por isso consegues ter cerca de um plantel de 65 jogadores. Tu em Portugal, eu diria que a maior parte dos plantéis atualmente tem entre 30, 40 e muitos jogadores. Não são plantéis tão vastos, Vou ser mas aqui. aqui há uns anos, em 2017, quando eu treinava os Devils na altura, nós chegámos a ter no plantel 70 e muitos jogadores. Foi uma altura, acho que dourada do futebol americano. Tínhamos um ex-jogador da NFL na altura que jogava connosco, tínhamos um quarterback norte-americano, ou seja, acho que era outra realidade do futebol americano. Acho que depois de 2020, com a pandemia, o desporto acho que sofreu um bocadinho. A nível daquilo que é a Liga Portuguesa, também as sucessivas mudanças na liderança da Federação também não ajudaram. Acho que agora estamos felizmente no último ano, acima de tudo, com alguma estabilidade. O Pedro Esteves, que é o atual presidente, acho que tem feito um bom trabalho, a tentar de alguma forma arrumar a casa e onde é que temos que nos focar, como é que o vamos fazer e ter um plano. E espero ver eventualmente equipas com plantéis na casa dos 50 jogadores, acho que era super, super positivo. E que também, algo que já não acontece há alguns anos, felizmente, que isso era outra realidade em Portugal, que era tu até conseguias ter um plantel de 50 jogadores, mas de repente havia quesílias internas, isto acontecia muito no norte do país em particular, e separavam-se e fundavam outra equipa e aparecia uma equipa que depois estava mais, competia 2 anos e depois desaparecia também, ou seja, faltou a estabilidade. Acho que foi também daí que veio um domínio inicial da competição com as equipas de Lisboa. Acho que agora há um bocadinho mais de homogeneidade nessa situação. Sim, Quantas também tem sido equipas. importante. Diz isto, desculpa, diz isto. Eu dizer que também tem sido importante o crescimento do flag,
do flag football, que é uma modalidade que agora vai estar nos próximos Jogos Olímpicos, e tem-se visto a criação de muitas equipas em Portugal. E essa diversidade, não só Lisboa e Porto, acho que é de enaltecer. Sem dúvida. Por acaso ia perguntar, quantas equipas é que disputam o nosso campeonato de futebol americano? Tu atualmente tens 7 equipas a competir. Tens os Lisboa Devils, que são os campeões em título. Tens os Lisboa Navigators e tens os Lisboa Bulldogs. Depois tens os Cascais Cruzeiros, também aqui na zona da região de Lisboa. E depois tens as equipas do norte do país, que são os Maya Muds, os Braga Warriors e os Salgueiros Renegades. Estamos a falar de 7 equipas que estão a competir, acho que de forma contínua, pelo menos há 2, 3 anos, não tenho aqui de forma precisa isso. Estou a dizer as 7 equipas a competir, ok? As equipas já competem, os Navigators competem desde o início da liga, os Crusaders a mesma coisa, os Renegades são uma equipa que desapareceu e apareceu várias vezes, mas para te dar aqui método comparativo, no período mais áureo do futebol americano, que eu acho que foi realmente ali entre 2016 a 2019, chegaste a ter na competição 10 equipas e tinhas equipas no Algarve, chegaste a ter uma equipa em Évora. Acho que atualmente estamos aqui estabilizados nas 7 já há alguns anos. E eu acho que 7 atenção, eu acho que 7 é um bom número para a nossa realidade. Obviamente eu gostava era de ver equipas, uma equipa ali no centro de Portugal, uma equipa no Algarve ou ali para o sul. Acho que era muito positivo, mas lá está, o caminho faz caminhando e acho que o futebol, o flag football acho que é uma boa, acho que pode ser aqui uma boa rampa também para atrair pessoas para o desporto, para lhes ensinar as bases de futebol americano e depois, quem sabe, fazer a transição para o futebol americano mais, com mais contacto físico. Sem dúvida, concordo plenamente. Pedro, para ti, ter estado no Mundial de Clubes e teres ido a estádios da NFL ver jogos foi o ponto mais alto da tua carreira até agora? Foi, foi giro, foi giro, foi diferente. Pelo menos ter mais noção de algo também que me fascina, que é toda a parte da estrutura e organização. Perceber claramente como os estádios estão pensados para receber os tais plantéis de 50 e tal jogadores, eh, toda uma estrutura de coaching staff, do próprio staff das equipas, de parte também de diretores, portanto, são organizações podemos mesmo dizer, com centenas de pessoas em cada jogo. E portanto, ter um estádio, nota-se claramente que são estádios completamente preparados para isso. Foi uma. Não foi, não, para mim, não foi um choque de realidade, porque o facto de acompanhar a NFL ajudou-me já a perceber que realmente isto era uma organização ridícula. E o André falava da pandemia, e eu tive um exemplo. Na pandemia, nós tentámos nós queríamos tentar mais entrevistas, falar com os jogadores, aproveitar esta questão de haver, apesar de ser remoto, haver uma maior proximidade, uma maior abertura para falar com os jogadores, e na altura a NFL deixou-nos entrar nas conferências de imprensa do Super Bowl. Pá, eu ia às conferências de imprensa e aquilo era impossível eu ter direito a uma pergunta, porque era tantos jornalistas. Pá, claro que os americanos tinham sempre prioridade, e depois quando vinham para os jornalistas estrangeiros, ia sempre para mercados mais emergentes, Brasil, México, Espanha. Estava eu ali, coitadinho, o jornalista português, ali a carregar, para Pedro levantar a mão para Afonso, tentar fazer uma pergunta. Exato, exato, não consegui fazer nenhuma pergunta, ah, mas é um bocadinho para perceber que realmente, pá, é uma indústria muito, muito grande. E o ter estado lá deu-me um bocadinho mais de noção. E curiosamente foi em dois estádios, apesar de eu ter o Benfica que estava em Tampa Bay, o estádio dos Buccaneers em Tampa Bay não recebeu os jogos do Mundial de Clubes, mas eu acabei por ir lá, ter estado lá à volta do estádio. E depois também o Benfica jogou em Miami no Hard Rock e jogou no Bank of America Stadium, que é dos Carolina Panthers. Ah, mas não são estádios de, digamos assim, neste momento, de grandes equipas da NFL. São equipas, meio, digamos assim, de meio da tabela.
Ah, e mesmo assim, pá, são estádios incríveis. A própria organização, questões de segurança, por exemplo, questões de segurança, tivemos a questão do mau tempo, com as trovoadas e com todas as tempestades, e a forma como ali as regras têm que ser mesmo cumpridas, e os métodos de segurança e todo o protocolo é imediato, não há margem de manobra para ti. Deu-me claramente uma noção de que realmente ali está tudo pensado ao pormenor. Ali está mesmo tudo pensado ao pormenor. E até foi engraçado, nós, durante o Mundial, nós conversávamos, nós temos um grupo do WhatsApp, porque nós conversávamos sobre até a própria forma como aquilo estava organizado e a forma como até os jogos eram produzidos e eram realizados, e nós até dizíamos, epá, isto nota-se mesmo que não estão habituados a produzir e realizar jogos de futebol, porque havia muitas vezes momentos, parecia que estava feito para um jogo de futebol americano. As próprias repetições, a forma como mostravam, os planos que mostravam e tudo mais, parecia mesmo do realizador americano e não quem está habituado a realizar jogos de futebol europeu, digamos assim, de futebol internacional. E portanto, toda essa experiência foi enriquecedora porque deu-me duas vertentes muito engraçadas e agora vamos ter o Mundial de Seleções, que eu acho que também vai Vai ser ser muito interessante. interessante Vai de ser muito acompanhar. interessante, concordo plenamente. Uh, André, tu começaste a comentar futebol e os jogos da NBA. Tu consideras que o teu comentário enriqueceu por teres essas duas experiências ou não houve nada que tu adicionaste ao teu comentário no futebol americano? São jogos completamente distintos. Acho que há coisas que se podem traduzir entre os três desportos. Acho que a componente de entretenimento acho que tem que ser ajustada, mas, por exemplo, nesta componente de storytelling, eu tento trazer muito isso. O primeiro jogo que eu tive a oportunidade de comentar aqui da NBA recentemente foi entre os Bucks e os Knicks. Era um jogo em que o Giannis estava a regressar de lesão, então eu fiquei muito nessa componente, nessa história. Como é que os Bucks aguentaram sem o Giannis? Como é que é agora o Giannis a regressar? O que é que ele pode trazer para a equipa? Como é que a equipa vai reagir? Depois, do lado dos Knicks, recordo-me que estava a focar muito na questão também da equipa, de ser uma equipa que vem de expectativas recentes, com um ataque super fluido, como é que eles trabalhavam. Ou seja, eu acho que há coisas que de alguma forma se aplicam de forma transversal nesta questão do storytelling e do entretenimento, que eu aplico na mesma dimensão para os três. Depois há o respeito pelo jogo em si, que é a questão de analisar mais estrategicamente. E aí há linhas que eu evito ultrapassar, porque acho que no momento, novamente, tens que sentir o que é que te está a ser pedido. É um bocadinho aquela conversa que estávamos a ter há pouco, de tu te preparares, obviamente, mas deixares que o momento venha ter contigo. E não E se calhar a forçares minha o experiência momento. no futebol Sim. americano ao longo dos últimos anos, exatamente, deu-me essa capacidade de agora, seja futebol, seja basquetebol, eventualmente outro desporto que possa aparecer, eu não vou forçar nada, eu vou deixar que o momento venha ter comigo, e ter esse respeito pelo desporto e não passar essas linhas de tentar fazer over analysis, de estar aqui a fazer excesso ou criar uma história só por criar uma história, ou dizer uma coisa só por dizer que não tenho mais nada para dizer, então vou. Não, Enche acho que chouriços. temos mesmo que respeitar o jogo, um, eh, sim, respeitar o momento, assumir o erro. Acho que isso é outra coisa que é muito. Nós temos de alguma forma a crença de que tem que ser perfeito um comentário, o comentador tem que dizer tudo aquilo que está a ser vivido. Há perspectivas diferentes e eu posso ter uma perspectiva que é diferente da do Pedro sobre um determinado jogo e eu posso dizer uma coisa que depois em retrospectiva não, se calhar o Pedro estava a dizer outra coisa e se calhar o Pedro até tinha razão no que estava a dizer e está tudo bem a assumir esse erro. Já me aconteceu várias vezes, já o fiz várias vezes, dizer uma coisa que não era correta, ser corrigido na nossa hashtag, já me aconteceu isso, ser corrigido na hashtag e fazer a correção em direto e dizer, olha, o João, ou o Pedro, ou o Tiago, ou o que seja, disse isto, pá, e é verdade, lamento, disse aquilo, não era assim, é assado. Está tudo Olha, bem com isso, acho que somos todos isso, humanos, cometemos não, todos sem erros, dúvida. Mas mal isso de diz quem não muito de os ti. cometer.
Mas esse diz muito de ti, porque nem toda a gente tem essa. Ou seja, acho que esse tipo de gesto, esse tipo de atitude enobrece-te, claramente. Acho que nem toda a gente o consegue fazer e tem essa humildade de não ter ali a hashtag só para ler, mas depois, se tiver algum erro, não vai estar a corrigir. Ou seja, acho que isso faz. Acho que isso diferencia de muita coisa que eu vejo e que ouço, portanto, acho que deves continuar assim, porque acho que isso é um traço diferenciador no teu comentário. E, E a juntar a isso, a, jun- a juntar a isso ainda há a maldição do comentador. então, qual é a maldição? Que é quando, que é quando fazemos previsões e acontece exatamente o contrário. Olha, em relação ao mediatismo do desporto em Portugal, o que é que vocês sentem que poderia ser feito de diferente? O que é que poderia aumentar esse mediatismo? Tu estavas a dizer que consideras que está a ser bem feito o trabalho na Federação de Futebol Americano, a nossa Federação, mas o que é que tu sugeririas para aumentar o número de praticantes? Quais é que seriam os pontos em que te focarias? Eu acho que neste momento o importante é ajudar os clubes. Acho que as equipas são autossustentáveis ou vão se sustentando através dos atletas e acho que era importante de alguma forma ajudar as equipas sem perderem a sua identidade própria, que eu gosto também e respeito muito isso dentro de todas as equipas. Acho que era importante ajudá-las a criar comunicação, a conseguir perceber o que é que eles querem, criar os seus planos também desportivos. E acho que isso é ambicioso também, e é importante uma equipa saber para onde é que se está a dirigir, o que é que querem fazer, porque senão o que é que diferencia uma equipa de um grupo de amigos que simplesmente vai jogar um determinado desporto? Que eu acho que durante muitos anos foi a realidade da maior parte das equipas em Portugal. Acho que recentemente isso mudou. Vejo ali um ano também um período de transição, quando houve ali aquela era de 2016, 2017, e acho que hoje em dia a maior parte das equipas tem a sua cultura bem definida, mas acho que é preciso mais suporte para isso. Pois acho que a questão do futebol, do flag football vai ajudar bastante, sem sombra de dúvidas, porque ajuda a atrair outro tipo de pessoas para o desporto e podes usar essas pessoas, mesmo que elas de alguma forma não queiram competir, para te ajudar na gestão dos recursos humanos que uma equipa possa ter, fazendo, obviamente, buy-in à tua cultura organizacional. Um, e acho que isso é o mais importante, mas por outro lado, eu acho que não há aqui atalhos. Não... Tens mesmo que respeitar o processo e deixar que as coisas vão acontecendo. Um, para mim, neste momento, eu acho que aquilo que eu vejo ao longo destes últimos 2 anos que mais valorizo é mesmo a estabilidade na liderança da Federação. Finalmente deixei de estar a ouvir todos os anos conversa de que o Presidente não faz isto. Vão sempre haver vozes críticas e está tudo bem com isso. Imagina, de forma legítima, podes ter uma opinião diferente, podes ter uma visão diferente e contribuir para uma conversa saudável, mas a questão de estarmos, vamos sempre, agora que não está a dar, vamos mudar de liderança. Isso foi a história durante mais de 10 anos. Acho que agora a estabilidade é Sim, fundamental para ajudar os estabilidade é clubes a fundamental. estabilizarem, Sim, sim, sim. criarem os seus processos e E darmos esse salto. aumentar a competitividade das equipas, que é também fundamental. Última pergunta antes do ping-pong, ping final com perguntas de resposta rápida. Como é que vocês veem a NFL em Portugal daqui a 5 anos? Olha, eu vou-te ser muito sincero. Um bocadinho com base no que o André falou agora da nossa liga, ahm, acho que manter e desenvolver a organização e as infraestruturas para não só os clubes crescerem, como também todo o espaço mediático crescer, é essencial nesta fase. Ou seja, os Jogos Olímpicos, por exemplo, são 2028. Ah, seria um sonho, acho que para todos nós, dizer que, por exemplo, colocaríamos uma equipa de flag football em 2028 Portugal. É uma missão, não vou dizer praticamente impossível, mas é uma missão muito, 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 muito difícil. Mas vamos imaginar que, por exemplo, por um acaso, agora, em 2 anos isso acontece. Claro que ganhava aqui um espaço mediático completamente diferente que nunca teve. Portanto, acho que o futebol americano em Portugal deve-se focar nessa parte da organização, deve-se focar nessa parte da infraestrutura, deve-se focar na parte da formação dos jogadores, que eu acho que é essencial. É difícil porque não há organização nem há infraestrutura,
E, portanto, não havendo esses dois grandes pilares, a questão da formação de jogadores, seja trazer miúdos das escolas, seja levar até o próprio desporto às escolas, é muito mais difícil. Mas se já houver essa estabilidade, seja diretiva, seja dos próprios clubes, se os clubes se organizarem, se os próprios clubes que agora foram criados flag para não conseguirem crescer e conseguirem continuar a captar jogadores em Leiria, Torres Vedras, agora não me vou lembrar onde é que há mais, em Santa Maria da Feira, por exemplo. Se essas zonas conseguirem atrair esses miúdos para um desporto, a NFL vai acabar por crescer. Vai acabar sempre por crescer. E depois, invariavelmente, e nisso nós temos aqui temos sido uma alavanca para que o mediatismo do desporto cresça, porque nós aqui na DAZN temos dado muita atenção ao futebol americano, e isso obviamente também acaba por atrair, porque se mantém uma constância e uma Uma cadência. regularidade de Sim. transmissão, cadência de transmissões habitual, habituamos as pessoas todos os anos a dar o Super Bowl e a dar as finais e a dar todos os jogos dos playoffs, as pessoas também vão se habituando, nem que seja a picar, nem que seja a ver 5 minutos, as pessoas já sabem que na DAZN dá futebol americano. Portanto, habituamos o mercado. E o nosso mercado, infelizmente, mas é a realidade, sendo um mercado pequenino, demora muito mais tempo a crescer. É óbvio, sim. Portanto, acho que temos que nos focar nisso, na estabilidade, na paciência também, que não só nós, como equipa, como também os próprios clubes, a própria federação tem que ter. E é o bocadinho que o André disse, é confiar no processo, acreditar e mantermos esta paixão pelo desporto, porque se conseguirmos, como eu fiz o ano passado, se eu no Super Bowl conseguir passar essa paixão aos 2 meus amigos que viram, se calhar para o ano já vão ser eles a passar a outras pessoas. Já serão Se 10. calhar já vão ser eles, e a partir daí. Aliás, eu acho que o André é testemunha disso. De ano para ano, os eventos que nós temos tido no Super Bowl têm tido cada vez mais pessoas. Não é um crescimento gigante, mas é um crescimento. É, o que E eu importa é ver um tenho crescimento. passado, isso, eu tenho passado ao André a questão das audiências, há uma estabilidade das audiências. E portanto eu acho que isso também é um ótimo sinal para o crescimento do desporto. Sem O dúvida. futebol não cresceu, o futebol em Portugal não cresceu de um dia para o outro, o basquetebol não cresceu de Sem um dia para o dúvida. outro, até o Sem próprio dúvida. hockey. Sim. Portanto Concordo. é um dia de cada vez. E tu, o que é que tu achas, André? Sim, eu acho que eu e o Pedro partilhamos aqui outra grande paixão que é também pelo cinema, e ele estava a falar desta questão de ele trouxe os dois amigos para o ano, este ano, vamos trazer mais, é um bocadinho como o Favores em Cadeia, não é? É Do mesmo. filme, em que acabas por ir atraindo aqui mais e mais e as coisas vão acontecendo. Eu acho que é um pouco isto, eu acho que em particular na geração mais nova, e há muitos miúdos que hoje em dia nos seguem, eu vejo isso nas redes sociais. Os miúdos gostam de coisas visuais, gostam de coisas cool, atrativas, e o futebol americano tem isso tudo. Mas depois também tem a componente estratégica, se tu queres entrar por ali, tens um mundo sem fim. E podes pegar nessa componente estratégica e inclusive aplicar isso noutros desportos. E tu vês isso. O futebol está a trazer coisas que o futebol americano já tem. A questão das jogadas ensaiadas. Uma equipa que eu acabo por fazer muito trabalho no futebol é o PSG. O PSG começa os jogos todos da mesma maneira, que é pega na bola, mete a bola em profundidade para começar. Isto é pensamento Yeah. estratégico associado e derivado do futebol americano de alguma forma. Por isso, eu acho que é mesmo dar tempo ao tempo. Eu acho que esta geração mais nova gosta mesmo muito de coisas e procura estímulos diferentes. E acho que o futebol americano oferece estímulos em tantas dimensões e de formas tão diferentes que é super apelativo. E eu acho que desde que estou aqui ligado à NFL e a trabalhar com o Pedro e com o restante da equipa, acho que temos crescido de forma sustentável. Acho que tivemos ali um ou outro ano em que foi um bocado mais de crescimento mais a pique, depois as coisas vão se estabilizando. As coisas nunca são totalmente exponenciais e acho que temos que abraçar quando estivermos num plano alto, da mesma maneira que temos que abraçar quando tivermos que subir uma montanha dentro desse de crescimento. Mais importante para mim é ir ouvindo também as pessoas e percebendo
o que é que elas querem, como é que elas gostam que nós também adaptemos o nosso entretenimento. E se isso me fizer sentido, para mim, fizer sentido para aquilo que estamos a criar e a fazer acontecer, é continuar a espalhar a paixão por este desporto e sempre com respeito pelo mesmo e pelas histórias que estão por detrás também dos jogadores e das equipas. Sem dúvida, Roma e Pavia não se fizeram num dia, é um processo gradual, mas está a haver crescimento, é o que importa. Depois vai haver uma altura em que poderá ser um boom, pode ser algo que se torne trendy, toda a gente a praticar futebol americano em Portugal, nunca se sabe. Já vi coisas bem menos prováveis em Portugal a acontecer, portanto acredito que sim. Vamos avançar para o ping-pong final, perguntas-resposta rápida. Vou começar pela pergunta que se calhar vocês estão à espera que eu vá fazer, que é Super Bowl ao vivo ou comentar um Super Bowl? É pá, Super Bowl ao vivo. Olha É que o assim, eu André está Super Bowl ali ao na vivo. dúvida. O André está ali. Eu Super Bowl, é assim, nem pelas notícias que nós lemos, o Super Bowl ao vivo não é assim, nada também uma loucura. É um evento especial, mas não é uma loucura, não é o É, melhor evento, digamos é assim. assim, eu estou a pensar nisso porque eu já tive a sorte de comentar 7 Super Bowls. Nunca vi nenhum Super Bowl ao vivo, por isso acho que obviamente gostaria de fazer isso. Agora, depende do Super Bowl, tá bem? Porque se me levares a ver um Super Bowl que eu acho que a história, não, lá está, a narrativa não Não me te cativa. atrai, não, Sim, para isso prefiro comentar. Para comentares. isso prefiro comentar que vou trazer sempre ângulos diferentes ou consigo adaptar a maneira como vou tentar entregar a mensagem. Mas sim, vou ficar aqui pelo meio, tá bem? Vou ficar aqui pelo Ok. baunilha da minha resposta. Depende do Ok. Super Bowl. Tranquilo. Patrick Mahomes ou Tom Brady? Tom Brady. Ataque ou Se defesa? calhar daqui a 10 anos, se calhar daqui a 10 anos dizemos outra coisa, mas neste momento Tom Brady. Provavelmente, sim, sim, sim. Um, Ataque ou defesa, treinar a defesa, jogar ataque, comentar defesa. Olha, eu vou-te dizer ataque, mas se há algo que eu tenho gostado muito neste processo de saber cada vez mais do jogo é sobre a defesa. Mas sou um homem de ataque, gosto de ataque. Ok. Qual é o vosso favorito para o Super Bowl este ano? Já estás a pedir coisas muito difíceis. Mas olha, eu neste momento a minha aposta foi e é para os Seattle Seahawks. Eh, olha, um bocadinho na mesma onda do que eu te disse há bocadinho. De cada vez mais olho para a defesa e os Seahawks têm uma defesa incrível, e acho que mereciam ganhar este ano. Sim, eu gosto muito da narrativa que o Pedro desenhou para isto, também com a questão da conotação do Papa, não é? Sempre que temos um Papa eleito, os Seahawks vão ao Super Bowl pelo menos. Por isso, eu acho que ele foi pela componente religiosa da coisa e até agora Não tudo o que ele falhou. está a desenhar está Não mais ou falhou. menos alinhado. Já eu estou uma miséria, tá bem? Eu estou uma miséria. E eu por acaso estava há pouco ali a falar com a minha mulher e estava-lhe a dizer, epá, eu todos os anos é a mesma coisa. Chego aos playoffs e os meus resultados são péssimos. E eu acho que eu acho que já percebi o problema. Tá bem? Eu acho que já percebi que o meu problema é eu perco-me nas histórias do que eu gostava que realmente acontecesse versus aquilo que realmente os indicadores estão-me a dizer que vai acontecer. Quem E depois não, estou André? sempre Quem ali e não? acaba por correr mal. Todos Por isso, nós. olha, Quem não? Isso faz parte, é normal. por isso, se eu me focar nos indicadores reais, eu acho que este é um ano de defesas e eu acho que as equipas que têm as melhores defesas para ir ao Super Bowl são realmente os Seahawks, como o Pedro destacou, do lado da NFC. E do lado da AFC, eu acho que há muitas defesas boas. Já vimos duas ficarem pelo caminho, mas das que ainda restam, eu acho que os Texans são uma defesa de Super Bowl. Por isso, e podem carregar a equipa para lá. Por isso, Texans e Seahawks são talvez assim as duas defesas mais fortes e que se calhar as fichas todas se colocam. Mas
como tudo, vamos ter que aguardar para ver, porque em qualquer jogo tudo pode É acontecer. Foi o imprevisível. que aconteceu neste fim de semana, já não digo nada. É Acredito. isso. Qual é a vossa equipa preferida? Olha, a minha, infelizmente, depois deste fim de semana, é os Green Bay Packers, que já foram à vida e que me deram um grande desgosto a ganhar 21-3. Foram perder aquele jogo de uma forma miserável. Segue, André, não quer falar mais. Eu permito-me a ter dois amores, tá bem? Como há duas Como o Marco conferências, Paulo, vamos lá. eu permito-me a ter dois amores. Ok. E eu tenho os 49ers, que são a equipa que eu mais gosto já aqui há muitos anos. E o passado dos 49ers para mim é o passado mais fascinante de qualquer organização. E depois tenho os Chargers, que são também uma equipa que gosto muito do outro lado. Os Chargers foram eliminados agora este fim de semana de forma cruel. Tenho o meu jogador também favorito da NFL, que é o Justin Herbert. Por isso eu tenho os Chargers e os 49ers. Um Super Bowl entre os dois. Para mim, olha, era um Super Bowl que eu gostava de ver ao vivo. Gostavas de ir. Esse eu ia ao vivo ver. Esse és ao vivo, exato. Em vez de comentar. Mas não é este ano, de certeza absoluta. Ok. Qual é a vossa jogada preferida? Um passe longo ou uma corrida pelo meio? Corrida pelo meio. Sim, também diria uma corrida pelo meio. Sim. Qual é a equipa que mais gostas Pessoalmente adoro ver um touchdown returner, ou seja, quando o punter devolve a bola, quando há um kickoff, por exemplo, e o returner consegue logo fazer um touchdown, furando o jogo, furando o campo todo. Adoro ver esse drama, essa confusão, esse caos. Adoro ver esse caos no jogo. Gostas do caos. Qual é a equipa que mais gostam de analisar? Eu também. Olha, eu vou já dizer, para mim, eu adoro os Bills, porque eu adoro ver a forma como o Josh Allen consegue fazer magia. Acho que é mesmo a palavra certa. E o André falava de uma equipa, ou seja, os Packers são da NFC. Se eu tivesse que ser adepto de, de uma equipa da AFC, seria dos Bills, porque eu adoro o ataque dos Bills e gosto muito do Josh Allen. Eu ofensivamente adoro ver o Kyle Shanahan, o treinador dos 49ers, e o Sean McVay, o treinador dos Rams. Acho que são dois génios e a maneira, as nuances ofensivas que eles trazem, a componente estratégica, para mim é ímpar no desporto. Defensivamente, adoro o Vic Fangio, o coordenador defensivo dos Eagles, e todos os treinadores que vêm da árvore dele, ou seja, por exemplo, o coordenador defensivo dos Panthers, o Ejiro Evero. Gosto também de ver defesas que venham do lado dele, que é sempre defesas que não é causa absoluto, tudo é feito, a pressão é trazida em dimensões pensadas para gerar cenários futuros hipotéticos, ou seja, acho isso super interessante. Por isso eu tenho que separar aqui a visão dessa forma. O que é que vocês preferem? Análise tática ou narrativa emocional? Narrativa. O que eu prefiro é análise tática, onde eu vivo mais é na narrativa. Ok. Um jogo inesquecível. Eu acho que vou dizer o mesmo que o do André, não sei. Mas para mim os Bills com os Chiefs em 2023 foi talvez o jogo que eu mais gostei de ver. Olha, um bocadinho também pelo caos, pela narrativa que o jogo teve. Quem nunca viu esse jogo, quem nunca tenha tido contacto com esse jogo, que vá procure no YouTube ver o resumo desse jogo, foi absolutamente brutal. Sim, esse jogo estaria certamente no meu top 3, top 5, de certeza, mas para ser diferente, eu vou buscar os Chiefs e os Rams aqui há uns anos, em 2018, 2019, que ficou 54-51. Eu não me esqueço de estar a fazer esse jogo com o Duarte e de sairmos do jogo e de eu ir para casa às 5 da manhã e não conseguia dormir. Era impossível, porque a emoção desse jogo houve de tudo. Tudo o que se podia imaginar aconteceu nesse jogo. Mahomes foi obviamente o protagonista principal, mas lá está, era uma equipa do Sean McVay contra uma equipa do Andy Reid, também um dos treinadores mais interessantes da NFL.
E esse jogo foi inacreditável. Ainda era o Jared Goff, quarterback. E era o Jared Goff nos Rams na altura. Sim. Estádio da NFL que sonham visitar. Pá, eu vou dizer Lambeau Field, obviamente, que é a minha equipa dos Packers. Mas olha, também adorava ir ao SoFi Stadium, que é o estádio dos Rams. Parece ser um grande estádio. E acho que pronto, tem aqui o equilíbrio, que é a tradição do Lambeau Field e a modernidade do SoFi Stadium. Sim, eu acho que o Lambeau Field é inacreditável. Eu também acho que seria a minha resposta. Um estádio que eu acho que o ambiente é sempre brutal e gosto muito é o dos Vikings, que é o US Bank Stadium em Minnesota, que é um dos principais rivais dos Packers. Por isso, eu ficava ali na zona do norte, do Lakeside que eles têm, que tens os dos Vikings, o dos Packers e o dos Browns. Eu ficava por ali a visitar os três, fazia ali uma excursão. Uma excursão, exatamente. Qual é a maior rivalidade histórica da NFL? Essa é fácil. Há os Packers e os Bears. E já agora, é uma boa pergunta porque finalmente voltas a ter uma rivalidade. Porque os últimos anos foram dos Packers. É verdade. Os Packers dominaram os últimos 15, 20 anos. E agora finalmente tens uma rivalidade porque os Bears estão finalmente também parece aqui com um registro mais positivo. E o próprio treinador perguntaram-lhe isto agora depois da vitória contra os Packers. E ele diz, eu não gosto dos Packers. Agora não podes dizer o que é que ele disse. Agora não vou. Já disse. Não, tranquilo. Ele não gosta deles. Ele não gosta deles. Dos Packers. Ele não gosta dos Packers. E isto é uma rivalidade. Por isso tem que ser assim. E eu acho que a NFL vai beneficiar tanto com isto. Porque é mesmo bom. É mesmo bom esta rivalidade. Concordo. Um jogador atual. Infelizmente concordo. Concordo, exato. Um jogador atual que vos fascina. Jogador atual que me Eu já fascina. disse que o meu jogador favorito é o Justin Herbert, mas não é o jogador que mais me fascina. Acho que o jogador que mais me fascina, sem sombra de dúvidas, é o Josh Allen, o quarterback dos Buffalo Bills, porque é inacreditável. A história dele, a narrativa dele, lá está. Se souberes a história do Josh Allen, ninguém lhe ofereceu uma bolsa no futebol americano universitário, foi para uma universidade pequena, é escolhido no draft, é muito cru, não está propriamente com as mecânicas e tudo mais, e de repente é dos melhores quarterbacks, se não o melhor quarterback da NFL, e sistematicamente a superar as expectativas. No entanto, falta-lhe ganhar o jogo grande, vamos lá ver se é este ano. Eu acho que vou mais pela espectacularidade do jogo. Adoro ver o Puka Nacua, wide receiver dos Rams. E ultimamente, quem me tem fascinado bastante pelo que tem feito, especialmente esta época, o Kenneth Walker, running back dos Seahawks, também gosto muito de ver. O NFL é mais xadrez ou mais combate físico? Xadrez. Acho que é mais xadrez. Muito mais xadrez. O físico é uma. Tu podes ganhar jogos pelo físico. Tu ganhavas muitos jogos pelo físico, hoje em dia ganhas muito mais os jogos pelo xadrez do que simplesmente pela componente física. Aliás, acho que é uma das coisas que temos visto é claramente o físico não a desaparecer, porque isso nunca desaparece, mas a questão estratégica cada vez mais, na questão da evolução do jogo, nota-se cada vez mais xadrez e menos físico. Isso também no futebol é assim. No futebol normal é assim. Portanto, está tudo a adotar a mesma coisa. Característica principal de um jogador de futebol americano? Ou qual é que deve ser a maior valência para um jogador praticar futebol americano? Stamina mental. Teres a capacidade de lidar com as situações da mesma forma. Quer estejas a ganhar por 70, quer estejas a perder por 70, que é um bocadinho uma abordagem estoica. Acho que é crítica, é fundamental. É a questão do cabeça fria, coração quente. Acho que é a melhor capacidade que um jogador pode ter, é estar sempre ligado ao jogo emocionalmente,
mas também no momento certo, num jogo que tem mais de 3 horas às vezes, ou quase sempre, ter essa capacidade de chegar, se calhar, ao último segundo do jogo e ainda ter capacidade mental Discernimento para mental. Uma palavra para definir o vosso estilo de comentário. Eu, se tivesse de dizer uma palavra para definir o meu estilo de comentário, eu diria apaixonante. É o que eu tento trazer sempre para os comentários, seja qualquer que seja o desporto, é paixão, é emoção naquilo que transmite. Eu desculpa, eu ia dizer exatamente o mesmo, acho que sem paixão, ligada obviamente sempre à informação, à verdade, ao que o André dizia, que se errarmos, admitirmos que erramos, sermos verdadeiros, hum, acho que isso tem que ser sempre aquilo que nos deve guiar para, para também passarmos aquilo que realmente estamos a sentir e a nossa paixão por este desporto para as pessoas que estão do outro lado. Porque se as pessoas não sentirem isso, não estamos aqui a fazer nada. O que é a NFL para vocês? Olha, o NFL vai um bocadinho na mesma senda da última pergunta. Tem sido cada vez mais uma paixão. Tem sido algo que eu sempre fui louco, fanático por futebol. Já me chamaram de tudo porque eu sabia todas as estatísticas e mais alguma sobre futebol. Mas vou aqui fazer uma confissão, que é, eu hoje vivo mais um jogo da NFL do que um jogo de futebol. Claro que o jogo de futebol ainda me dá uma paixão enorme. Ainda agora a ver o Braga Vitória, vivi aquilo de uma forma incrível. Mas a NFL consegue-me hoje em dia levar para um estado emocional que eu só tinha com o futebol. Eu sinto mesmo em Eh, relação ao ténis, por exemplo. Já não me. Aliás, só para perceberes, eram 4h30 da manhã, eu estava, acabou os Packers com os Bears, eu estava com uma azia louca, louca. Portanto, já não senti isso há muito tempo. E, portanto, eu acho que é NFL. É NFL. A NFL é, é conseguir-nos levar para outra dimensão. Ok. Sim, para mim a NFL é um universo à espera de ser explorado, porque dentro das várias hum, formas que tu tens de poderes olhar para a liga, para as equipas, para as histórias dos jogadores, tens tanto por onde pegar e depois tens mais de 100 anos de história que se tu fores visitando vais entrar em pedaços manuscritos de sabedoria e de aprendizagem e de conhecimento e vais agregando. E eu tenho a certeza que nunca vou ficar a saber tudo, nunca, nem quero, ok, nem quero, mas convido-me a ser surpreendido sistematicamente, e por isso adoro visitar o universo que é a NFL, e fazer parte dessa pequena história na nossa realidade, para mim é uma benção. É uma fonte inesgotável de conhecimento, portanto. Pedro e André, muitíssimo obrigado. Foi incrível ter-vos aqui. Muito obrigado por terem aceito este convite. Um grande abraço. Obrigado, obrigado. Muito obrigado por ter estado desse lado. Se gostaste deste vídeo, vou-te pedir que partilhes este vídeo com familiares, amigos e amantes do desporto, tal como eu, tal como tu, conhecidos também, amantes do futebol americano. Fiquei a conhecer muito mais sobre futebol americano. Foi uma excelente conversa com o Pedro Afonso e com o André Amorim. Como eu disse no início, quando os apresentei, eles são sem dúvida duas das vozes que estão a dar um espaço e um mediatismo muito grande à NFL. Volto para a semana com promessa de mais desporto e muito obrigado por estares desse lado.